Quando a gente ouve o termo anélida, a gente lembra da presença de anéis no corpo desses animais, e são os segmentos repetidos ao longo do seu corpo, também chamado de metâmeros. O grupo dos anelídeos, eles compõem hoje uma diversidade de mais de 15 mil espécies descritas. Isso as espécies viventes. A gente não está considerando aquelas espécies extintas. E é nesse grupo que a gente vai encontrar os minhocas, aquelas minhocas enormes que também vivem embaixo da terra, os minhocossus, o grupo das sanguessugas e, não tão conhecido das pessoas, mas o grupo mais diverso dentro desse filo, os poliquetos marinhos. Só de poliquetos que vivem no mar, há mais ou menos 8 mil espécies, quase metade das espécies de todo o filo que são conhecidas. E aqui embaixo eu trago um pouco da diversidade desse grupo. Eles têm esse aspecto como uma minhoca com pernas. Na verdade, esses apêndices que a gente observa aqui são utilizados sim para locomoção, mas não só na locomoção no substrato, mas também para nadar. E algumas espécies se locomovem e nadam muito bem na água, enquanto que outras têm esses apêndices extremamente reduzidos e vivem ou enterradas dentro do substrato, ou então em tubos formados por células da epiderme deles, e apenas a parte anterior, onde tem tentáculos, fica para fora do substrato. E eles se alimentam coletando partículas na água. E quando vocês abrirem um livro-texto de biologia ou de ciências do ensino médio, ensino fundamental, provavelmente vocês vão se deparar, ao ler sobre o filo Annelida, uma classificação em 3 classes. A classe Oligoqueta, Poliqueta e Hirudinea. A classe Oligoqueta ela é tradicionalmente o grupo das minhocas. E o grupo dos poliquetos são aqueles grupos de anelídeos com estruturas nas laterais do corpo, chamada de parapódios, que são aquáticos. E o grupo dos Hirudinea é o grupo das sanguessugas. Mas tem um problema com essa classificação. Assim como os gregos faziam lá há 3 mil anos atrás, essa classificação aqui ela não reflete relações de parentesco, mas elas agrupam organismos que têm algumas semelhanças entre si, mas essas semelhanças não são suficientes para representar as relações de parentesco entre esses grupos. Por exemplo, os Oligoqueta recebem esse nome porque eles foram criados para agrupar aqueles animais que tinham poucas cerdas no seu corpo. Oligo é pouco e queta é cerda. E nesse sentido, as minhocas se enquadrariam nesse grupo. Aqueles que têm muitas cerdas no seu corpo, os poliqueta, foram agrupados em uma única classe. E aqueles que não têm cerdas na sua epiderme é o grupo dos Hirudinea, o grupo das sanguessugas. E aí também ganharam uma classe só para elas. Só que, infelizmente, embora muito comum essa classificação, ela, biologicamente, ela não faz sentido. E ao longo da aula de hoje, a gente vai entender o porquê que a gente não utiliza mais essas classificações e também qual é, afinal, as relações de parentesco dentro desse grupo e qual que é a melhor maneira para a gente classificar os membros do filo dos anelídeos. Mas para isso não tem jeito. A gente não pode continuar trabalhando só com a diversidade de animais que a gente observa na atualidade. Se a gente analisar apenas os grupos viventes, a gente vai ter uma visão muito limitada da evolução do grupo. Então, para entender realmente a classificação, a gente precisa voltar no tempo.
E essa ilustração aqui, ela é um dia comum nos mares do Cambriano, há mais ou menos 545 milhões de anos atrás, quando se acredita que surgiram os primeiros grupos de anelídeos. A gente observa que já existiam linhagens importantes, né, que estão presentes até hoje, como artrópodes, como os trilobitas, alguns precursores de deuterostomados, né, como semelhantes a peixes, né, alguns animais vermiformes que habitavam o fundo do oceano, né, parentes dos ouriços do mar, que já habitavam o solo marinho, quinidários, enfim, uma extensa diversidade de animais. E, embora boa parte desse período do Cambriano esteja representado por muitas linhagens de animais, a linhagem daqueles vermes que não têm estruturas duras, como conchas, como um exoesqueleto ou como ossos, né, esses estão pouco preservados ao longo do tempo. Então, por isso que a gente não tem muitos registros fósseis de vermes anelídeos. Mas, considerando as condições e as informações que a gente tem até o momento, como deveriam ser os primeiros anelídeos? Será que eles eram parecidos com sanguessugas? Ou parecido com as minhocas que a gente observa hoje? Bom, nenhum nem outro. Os fósseis mais antigos que a gente consegue classificar dentro do grupo dos anelídeos, eles são mais similares ao grupo que a gente conhece hoje como os poliquetos errantes, ou seja, aqueles vermes poliquetos que têm alta capacidade de se locomover graças à presença de estruturas, apêndices nas laterais do corpo, né, que envolvem muitas vezes cerdas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é um dos fósseis mais antigos que a gente conhece de anelídeo. Ele pertence ao gênero Canadia e foi descrito a partir de amostras em uma região muito rica em fósseis, chamada de Burgess Shale, que está localizada hoje no que é o Canadá, e data de mais ou menos 505 milhões de anos atrás. Então, há 505 milhões de anos atrás já existiam anelídeos com um corpo segmentado, com a presença de cerdas epidérmicas pares ao longo do corpo, né, utilizadas na locomoção, e uma cabeça bem formada com a presença de apêndices. E esses apêndices provavelmente tinham uma função sensorial. E o que a gente suspeita a partir da anatomia desses fósseis é que esses animais surgiram como predadores. E eles se locomoviam na coluna d'água e, de acordo com as peças bucais desses animais, eles eram capazes de capturar presas, assim como fazem muitos dos poliquetos atuais. E provavelmente esses animais não viviam enterrados ou não se alimentavam de sedimento, como alguns outros grupos de anelídeos fazem, porque não foram encontrados resquícios de sedimento no estômago desses registros fósseis. Isso já gera informações interessantes para que a gente entenda, né, algumas das características que são tradicionalmente usadas para classificar ou distinguir os anelídeos. A gente costuma ouvir muito algumas características gerais sobre os anelídeos e eu trouxe algumas delas para a gente discutir. Por exemplo, o corpo segmentado dos anelídeos é uma característica muito marcante desse grupo. E realmente, todos os anelídeos, desde o início da sua evolução, apresentam esse corpo metamerizado. Ou seja, um metâmero é um segmento repetido ao longo de todo o corpo. E uma palavra importante na biologia, que vocês vão ouvir em outras áreas também, é esse termo aqui, interdependente. No caso dos anelídeos, os segmentos eles se conectam uns com os outros, são dependentes um do outro para funcionar, mas ao mesmo tempo cada um desses segmentos tem a sua própria maquinaria para funcionar, suas próprias estruturas. Então, ao mesmo tempo, são dependentes e ao mesmo tempo têm a sua individualidade. Um outro ponto importante sobre a segmentação do corpo dos anelídeos é que em grupos como as minhocas,
Os segmentos são isolados uns dos outros por septos, por uma parede interna membranosa que divide um do outro. Então existe uma separação em parte desses segmentos. Agora, nos grupos mais antigos de anelídeos, né, essa septação ou essa completa separação entre os segmentos, ela não é evidente. Então, os septos ou são incompletos ou são ausentes. A gente lê muito nos livros que os anelídeos têm uma cutícula fina e transparente, né, que ajuda inclusive nas trocas gasosas, né, pela pele. É o que ocorre, por exemplo, com as minhocas e as sanguessugas. E realmente a maioria dos anelídeos possuem uma cutícula fina, né, e transparente, mas não são todos. Muitos grupos aquáticos, né, apresentam outras estruturas para respiração e a cutícula deles ela é mais espessa e não participa ativamente das trocas gasosas. Bom, o tubo digestivo completo é sempre trazido como uma característica dos anelídeos, e sim, todos os anelídeos têm uma boca em humanos. Mas lembrem que essa característica ela foi já herdada de grupos que deram origem aos bilatéria. Então, não só os anelídeos, mas também todos os outros animais compartilham dessa característica de ter um tubo digestivo completo. O que acontece é que, por exemplo, nos vermes achatados, o ânus foi perdido. Então, o nome apropriado para essa característica nos anelídeos é uma plesiomorfia, ou seja, uma característica que já existia e que permaneceu nesse grupo. E uma última característica é a circulação fechada, né, dos anelídeos. E o exemplo mais clássico que a gente observa é nas minhocas. Então, a circulação fechada é aquela onde o sangue percorre todo o seu trajeto dentro de vasos. Então, por isso que é o nome fechado. E realmente, na maioria dos anelídeos, a circulação ela fica dentro de vasos, ela é fechada. Mas para muitos animais do grupo dos poliquetos, especialmente aqueles de pequeno tamanho, microscópicos, eles perderam essa condição da circulação fechada e o sangue circula, né, através de uma circulação aberta. Ou seja, ela não fica todo o tempo dentro de vasos. Isso acontece muito em vários grupos de animais. Aqueles que têm corpo maior, né, é mais eficiente ter uma circulação fechada. Aqueles que têm um corpo muito pequeno ou microscópico, né, a tendência é ter uma circulação aberta. Bom, a gente sabe que um organismo ancestral que deu origem aos anelídeos que a gente conhece hoje, ele tinha um plano corporal semelhante a um poliqueto que a gente observa hoje. Eu trouxe aqui essa imagem, onde aqui está a cabeça, o corpo e o final do corpo desse animal aqui. Vamos olhar um pouco mais a fundo o plano corporal, o Bauplan, desse anelídeo ancestral, que vai ser importante para a gente entender as variações e as modificações naqueles grupos mais recentes, mais derivados dos anelídeos. Se a gente analisar o corpo de um anelídeo e transformar ele num esquema, né, simplificado da segmentação do corpo, a gente observa uma região anterior, que a gente dá o nome de prostômio, e o prostômio, para a maioria dos pesquisadores, não é considerado um segmento verdadeiro. O primeiro segmento é o segmento que vem logo após, que é chamado de peristômio. Aí vocês podem pensar, nossa, que nomes complicados, prostômio, peristômio. Se vocês desmembrarem a palavra peristômio, por exemplo, vocês vão observar que estoma é a boca e peri, lembrem de periferia, então é aquele segmento aonde está a boca. Já o prostômio significa pró, à frente, estoma, a boca. Então é aquela região que está à frente da boca. E existe na outra extremidade do prostômio o pigídeo, que é uma região também não considerada um segmento verdadeiro, aonde vai se localizar um ânus. No meio disso tudo, né, existem os segmentos verdadeiros. E o animal cresce, né, a partir de uma zona de crescimento localizada no final do corpo.
Então o animal adiciona segmentos novos, né, de baixo, da região posterior, né, em direção à região anterior. É assim que o animal cresce em números de segmentos. E boa parte desses segmentos, né, na sua condição ancestral, estavam presentes apêndices nas laterais do corpo, chamados de parapódios. Pódio é pé, para, lado. Então, são os pés nas laterais do corpo. Percebam a quantidade de parapódios presentes em um verme poliqueto. Mas nem todos os segmentos, né, ou as regiões do corpo apresentam parapódios. Eles podem estar presentes em apenas alguns segmentos, né, por exemplo, não vão estar presentes no prostômio ou no pigídeo. Se a gente analisar a região anterior dos anelídeos, a gente vai observar que a região do prostômio, na sua condição ancestral, ela possuía uma série de estruturas sensoriais extremamente desenvolvidas. Aqueles grupos mais basais dentro dos anelídeos, eles apresentam, por exemplo, apêndices que a gente chama de tentáculos ou cirros. São estruturas sensoriais justamente para captar estímulos do ambiente, sejam químicos, sejam de temperatura, de gosto. Há também a presença de estruturas que chamam de tentáculos do prostômio ou antenas. Alguns também apresentam estruturas chamadas de palpos. Todas essas são importantes para detectar o ambiente, se localizar. E, embora esses nomes sejam idênticos àqueles de outros grupos animais, como de insetos, inseto também tem antenas, também tem palpos, assim como crustáceos, essas estruturas não são homólogas, apenas recebem o mesmo nome. Percebam que alguns animais desse grupo apresentam estruturas fotossensitivas. A gente dá o nome de olhos. São olhos bem mais simples do que a gente observa, por exemplo, em outros grupos, como insetos ou moluscos, e são capazes de detectar diferenças na luminosidade. São importantes para aqueles animais, especialmente que vivem na água. Tá? Esses olhos não são complexos o suficiente para formar imagens. E algumas dessas estruturas sensoriais também podem estar presentes no pigídeo, tá? Como cirros, por exemplo. O peristômio, que é onde fica a abertura da boca, né, ele está localizado, na verdade, logo abaixo, atrás dessa aba que a gente dá o nome de prostômio. O prostômio ele funciona como uma aba, tá, sobre o primeiro segmento verdadeiro, que é o peristômio. E para alguns grupos de poliquetos, especialmente os predadores, eles têm a capacidade de projetar parte do seu tubo digestivo, em específico a faringe, para capturar o seu alimento. Então, essa faringe ela é evaginada ou evertida, colocada para fora, e algumas espécies apresentam estruturas bem duras, bem rígidas, sejam dentes ou também chamados de mandíbula, que servem como pinças para capturar sua presa. E aqui eu trago para vocês um dos representantes mais conhecidos dentro dos grupos dos poliquetos, vamos chamar poliquetos entre parênteses, entre aspas, que é um representante do gênero Nereis, que é um dos gêneros mais estudados de poliquetos. Percebam a segmentação do corpo desse animal, percebam a quantidade de parapódios, ou seja, esses apêndices pares usados na locomoção. Eles têm esses apêndices em formatos de remo justamente para auxiliar na locomoção tanto na coluna d'água quanto no substrato. Então eles são capazes de se locomover muito bem embaixo da água. Percebam que na região anterior existe uma cabeça bem definida e essa cabeça apresenta uma série de apêndices. Como eu mostrei antes, esses apêndices podem desempenhar diferentes funções sensoriais. Aqui a gente observa cirros ou tentáculos. Ao longo do vídeo a gente vai observar, por exemplo, olhos, 4 olhos aqui na região do prostômio. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo
é a região do prostômio, tá? Essa região aqui dorsal. Em volta, né, no primeiro segmento verdadeiro, a gente tem o peristômio, né? É onde vai encontrar o orifício da boca. E percebam que ele tem uma capacidade, né, de everter a faringe. Tudo isso aqui que a gente está vendo, né, saindo é parte do tubo digestivo. E percebam que tem até uns pequenos dentes ali, ó, saindo da faringe. Essas presas aqui são chamadas de mandíbulas. Eles servem para alimentação, para capturar ativamente a presa. Então, deem uma olhada na complexidade de estruturas que existe nesse animal. Existem estruturas que a gente chama de antenas, os palpos, né, cada um com estruturas sensoriais, sejam químicas ou termorreceptoras, para detectar feromônios, hormônios na água de algum parceiro. Então, é uma complexidade muito maior de estruturas que a gente observa naqueles grupos mais recentes de anelídeos. E se a gente comparar essa região anterior, né, do prostômio, com aquelas principais linhagens dentro dos anelídeos, a gente vai ver essas diferenças de uma maneira muito gritante. Enquanto que um anelídeo poliqueto tem toda essa diversidade de estruturas, né, além de parapódios, né, que em alguns casos eles são bifurcados, ou seja, eles têm na sua ponta, né, na verdade, se dividindo em duas, né, e cada uma dessas pontas com cerdas. Os outros representantes dos anelídeos, né, das outras linhagens, eles têm uma redução dessa região do prostômio muito grande. Enquanto que a minhoca, olha só, na sua vista dorsal, tem um peristômio bem desenvolvido, né? O prostômio ele está limitado a uma pequena aba, né? Muito reduzida, sem nenhum apêndice evidente. Se a gente olha em vista lateral, a parte anterior da minhoca, a gente consegue ver uma abertura da boca bem grande. Aí vocês imaginem, minhocas ingerem substrato, ingerem terra, então elas são como se fosse um aspirador. E esse prostômio, que fica antes da boca, ele funciona como uma aba, uma tampa para fechar a boca. Então, mesmo a olho nu, né, a gente consegue ver uma região mais esbranquiçada perto da boca da minhoca. É o prostômio, extremamente reduzido. Já no caso das sanguessugas, o prostômio também é muito reduzido e a região anterior das sanguessugas muitas vezes estão adaptadas para uma ventosa, justamente devido ao hábito, né, parasita da maioria das espécies. Elas sugam sangue, então as peças bucais também são adaptadas em forma de dente para perfurar a pele do hospedeiro. Tá? E a gente não consegue fazer uma diferenciação por exemplo, do prostômio nesses animais. Então, quando eu mostrei aquela imagem para vocês na última aula, com esses animais que pareciam mais seres de outro planeta, agora a gente consegue entender um pouco melhor que todas essas informações que a gente está vendo aqui são partes importantes da anatomia desses animais, né, e que tem tudo a ver com a região anterior, o prostômio e o peristômio que a gente tem estudado. Então, esses animais aqui são vermes poliquetos, onde a gente observa o peristômio, né, onde está localizada a boca, e uma faringe com dentes, a mesma coisa aqui. Tá? E todas essas estruturas que a gente vê em volta da boca, né, são palpos responsáveis por detectar substâncias químicas, como eu falei, são estruturas sensoriais. Tá? Essa vista que a gente está vendo desse poliqueto aqui é uma vista anterior, né, mostrando ainda a parte mais ventral dele. Então aqui está a boca, aqui está o peristômio, o primeiro segmento. E aqui é a região do prostômio. Então a gente observa cirros, tentáculos, antenas, os parapódios usados na locomoção. Aqui em vista dorsal, né, desse animal, né, ou de uma espécie próxima a ela, a gente observa a presença de palpos, né, sólidos, né, quer dizer,
eles não têm nenhum sulco aqui ou são segmentados, é uma estrutura única. Tá? Estruturas que a gente chama de antena. Tudo isso aqui é o prostômio. Tá? O peristômio está localizado aqui embaixo. Então, vocês imaginem que o prostômio é só uma aba que tem uma série de estruturas sensoriais que o animal usa, né, especialmente aqueles que ainda retêm essas características daqueles ancestrais que deram origem aos anelídeos há mais de 500 milhões de anos atrás. Aí vocês podem imaginar, com toda essa diversidade de estruturas sensoriais, quem que controla tudo isso? Na verdade, tudo isso é controlado por um sistema nervoso que é relativamente bem desenvolvido nesses animais. Comparado com outros grupos animais, os anelídeos eles apresentam uma cabeça bem definida. E nessa cabeça a gente vai encontrar um acúmulo de gânglios, né, que a gente dá o nome de cérebro. E esse cérebro controla boa parte dessas estruturas sensoriais que a gente observa, né, por exemplo, nos poliquetos. Olhos, né, cirros, tudo isso é enervado por nervos e gânglios bem desenvolvidos e que se projetam em um anel nervoso em volta do tubo digestivo, na altura da faringe. Por isso que a gente diz que esses animais, assim como outros animais que têm essa característica, têm um anel nervoso em volta da faringe. Nada mais é do que uma fiação, né? O sistema nervoso é uma fiação que conecta a músculos muito poderosos que existem aqui, né, na faringe. Então vocês imaginem que esses animais anelídeos, quando precisam se alimentar, por exemplo, de terra, né, precisam fazer bastante força para capturar essa terra e jogar para dentro do tubo digestivo e empurrar isso. Né? Isso é feito graças à presença de músculos muito fortes e enervados por uma região, né, aqui em volta da faringe, o anel em volta da faringe. E aqui fica muito claro que a segmentação dos anelídeos ela não está limitada externamente, mas ela se repete também as mesmas estruturas, boa parte das mesmas estruturas, internamente também. E aqui a gente observa o sistema nervoso desse animal, que é formado por um conjunto de gânglios, um par de gânglios fusionado por segmento. E desses gânglios partem nervos, que enervam musculatura e outras estruturas também. E esses gânglios se unem, né, uns com os outros, então eles são dependentes uns dos outros, formando um cordão. A gente chama de um cordão nervoso ventral. Esse cordão nervoso ventral não é uma característica única desses animais. Na verdade, é uma característica compartilhada por boa parte dos protostomados. Então, os moluscos que a gente vai estudar ao longo da disciplina têm também um cordão nervoso ventral que é homólogo a esse dos anelídeos. Bom, com essas informações básicas sobre a anatomia, a gente consegue entender um pouco melhor a evolução desse grupo e como hoje os anelídeos estão classificados. Esse cladograma que eu trago para vocês está presente no livro do Hickman. Tá? E aqui a gente observa parte dos Lophotrochozoa, né, focado nos anelídeos, e a gente vê que os anelídeos eles são um grupo irmão de um filo com poucas espécies, né, chamado de Sipúncula, e ele é sustentado por uma série de sinapomorfias, ou novidades evolutivas, que os autores trazem algumas delas aqui. Tá? Eu gostaria de listar e conversar sobre algumas delas aqui com vocês. A primeira delas é o corpo metamérico, ou seja, um corpo formado por metâmeros, repetições iguais dos segmentos. Isso sim estava presente desde os organismos mais antigos que a gente já conhece de anelídeos, como o fóssil que eu mostrei para vocês do gênero Canadia. O ancestral dos anelídeos também apresentava parapódios, né, ou seja, aquelas pernas
entre aspas, laterais, com uma bifurcação, ou seja, eles são considerados birramificados. A presença de cerdas epidérmicas pareadas é uma característica também ancestral do grupo dos anelídeos e que ainda se mantém em algumas linhagens, especialmente daqueles que a gente viu no vídeo. Esses animais também apresentavam olhos, né, que são compostos por duas células, na verdade. E eles são não só úteis para os animais, mas também úteis para a gente reconhecer eles, né, como um grupo monofilético. Bom, mas minhoca tem olho? Sanguessuga tem olho? Não. Né? Mas essa característica estava presente, né, na origem do grupo e foi se perdendo ao longo da evolução desses grupos mais modernos que a gente observa. Isso que é o interessante da gente estudar, porque a gente observa modificações das mesmas estruturas ao longo da evolução e que tem resultados completamente diferentes. Nessa representação aqui, né, a gente está considerando apenas algumas das linhagens de anelídeos viventes. Tá? Não estamos nem considerando os fósseis. Existem mais de 30 linhagens diferentes de animais que a gente tradicionalmente incluía tudo dentro de um grande grupo chamado poliqueto. Na verdade, a gente vai estar considerando uma série de linhagens de anelídeos que não têm uma relação íntima entre si. Na verdade, é um grupo polifilético. Né? E, embora a característica de ter muitas cerdas possa parecer uma característica boa para classificar os animais, ela aparece em grupos não aparentados. Se a gente analisar algumas das primeiras linhagens a surgirem dentro dos anelídeos, a gente nota já algumas tendências ao longo da evolução desse grupo. Logo no início, há uma diversificação de um grupo que mantém os parapódios bem desenvolvidos, e esses animais também apresentam dois pares de olhos, né? Só que esses olhos, ao invés de bicelulares, eles são multicelulares. Não vou nem considerar isso como sendo mais complexo ou menos complexo, porque não existe esse sentido de antes ele era bicelular, agora é multicelular. Não, gente. Tanto que esses olhos, né, foram perdidos ao longo da evolução do grupo. Tá? O que é importante aqui é que esses animais, que antes chamados de parte dos poliquetos, hoje eles recebem o nome de errantia, justamente referindo o hábito errante, ou seja, de se locomover sem destino no fundo do oceano. Tá? Esses animais são os animais que eu acabei de mostrar naquele vídeo. E percebam que ao longo da evolução, os parapódios eles tendem a se reduzir. Tá? Há também uma perda daquelas cerdas associadas ao parapódio e parte dos anelídeos, que antes eram chamados também de poliquetos, mas só que de poliquetos sedentários, porque eles, na verdade, passam a maior parte do tempo presos no substrato filtrando partículas. Esses aqui são mais próximos dos animais que a gente conhece como minhocas, como sanguessugas, do que desses poliquetos, né, errantes. Então, por isso que a classificação em poliqueta, ela não faz sentido. Ao longo da evolução, os parapódios foram completamente perdidos, né? Tanto que a gente não observa essas estruturas em minhocas e em sanguessugas. Né? O hábito de algumas linhagens passou do aquático para o terrestre, então com isso vem também algumas características biológicas importantes, como o desenvolvimento direto. Esses animais, por não estarem mais vivendo na água, eles não têm uma larva aquática do tipo trocófora. Né? O imaturo já sai do ovo, né, na forma, né, parecida com o adulto, ele só vai crescer em tamanho. Tá? Então isso está associado a um desenvolvimento, né, no ambiente terrestre. E há também uma tendência nos grupos mais recentes, derivados, da perda de cerdas do corpo. Né? E tem tudo a ver com o hábito de vida desse animal, que é um hábito
né, ectoparasita, onde a movimentação deles não tem a participação de cerdas, mas sim de músculos e ventosas. O que a gente sabe, né, é que as minhocas e as sanguessugas elas são mais próximas entre si, né, do que com os vermes errantes. Né? E eles compartilham de características como o clitelo, que é a região onde se encontra glândulas que vão produzir mucos, que vão ser muito úteis para a reprodução desses animais, que é o anel branco que a gente vê na minhoca. E graças a essa estrutura importante, né, esse grande grupo que inclui não só as minhocas, as sanguessugas, mas também outras linhagens, recebe o nome de clitelata, né, por causa da presença dessa estrutura, o clitelo. E há várias características que sustentam esse agrupamento clitelata. A gente pode chamar esse grupo, por exemplo, de sanguessugas, né, da classe Iridínea? Poderia, mas para isso a gente precisaria também nominar uma outra classe para esse grupo aqui, para manter o mesmo, a mesma lógica. Né? Esse aqui receberia também um nome de uma classe, porque senão não faria sentido. Como é que eu vou ter uma classe só para sanguessugas e considerar todos esses aqui como pertencentes a outra classe? Seria um agrupamento, né, não natural, não monofilético. Então, qual que é a tendência? A gente agrupar alguns organismos que são, obviamente, próximos das sanguessugas em um grande agrupamento chamado Hirudinida. Mas sim, as sanguessugas, o grupo dos Hirudinea, eles formam um grupo monofilético. Isso não tem dúvida. Agora, o ranking de classe para esse grupo é que é debatido. A mesma coisa para as minhocas. Quer dizer, eu vou chamar o grupo das minhocas de uma classe oligoqueta? Posso chamar. Mas para isso eu também vou ter que dar nome para cada uma das outras aqui. Porque se eu considerar só essa aqui, os oligoqueta, vai ficar como? E esses outros aqui? Eu vou ter que ter mais classes para incluir outros grupos. Faz sentido para vocês isso? Eu não entendi esse final. O importante é que vocês entendam que evolução, né, não é sinônimo de classificação. Então vocês vão ver terminologias diferentes para reconhecer esses grupos aqui. Mas o mais importante é que vocês saibam reconhecer quando esse agrupamento ele faz sentido biológico ou não, independente do nome que ele vai receber. Então, se vocês lerem poliquetos em algum livro-texto, né, vocês vão entender que esse agrupamento ele está em desuso, né, porque ele inclui organismos que não têm o mesmo ancestral em comum. Alguns são mais aparentados com sanguessugas e minhocas do que com outros animais que eram chamados de poliquetos. Mas ainda assim, a gente usa o termo poliqueto como um nome comum. Então, principalmente para aqueles animais que vivem no fundo do oceano, rastejando ou nadando na coluna d'água, a gente vai observar em muitos documentários e até mesmo ao longo das nossas aulas, eu me referindo a eles como poliquetos. Então, mesmo sabendo que é um grupo não natural, essa terminologia acabou pegando para designar popularmente esses animais. E eu gostaria de terminar essa aula trazendo um vídeo que pode ser utilizado para trabalhar algumas das principais questões que a gente viu. Nesse vídeo a gente observa um verme do grupo antigamente chamado de poliqueto, né, que tem um hábito predador, né, bem curioso. Esses animais eles passam a maior parte do tempo deles com o corpo enterrado debaixo do substrato. Esses animais são marinhos, né, e possuem um corpo extremamente alongado, né, com vários parapódios, né, um par por segmento, e que tem uma força muito grande. Eles
usam esses parapódios justamente para atracar dentro desse buraco aí. E eles usam seus apêndices sensoriais, cirros, palpos, antenas, para localizar a sua presa. Esses animais são predadores. E o que a gente observa, né, nessa região aqui é a mandíbula em forma de pinça, né, que é utilizada justamente para capturar sua presa, como uma armadilha mesmo. Então ela economiza ali energia potencial, né, aberto e pá, fecha. E percebam que esse animal ele apresenta uma boca bem desenvolvida e que consegue projetar parte da faringe dele também. Né? Essa boca fica localizada num segmento que é chamado de peristônio. E esses apêndices que a gente está vendo aqui em uma aba, né, anterior chamada de prostômio. E ao contrário do que a gente pensa quando a gente imagina anelídeos, né, que são bichos vermiformes que não têm muita agilidade, esses animais eles apresentam uma explosão muscular bem grande. Então eles são capazes de predar organismos rápidos também, como peixes, né, utilizando uma musculatura extremamente potente, né, que é enervada, lembrem, por um sistema nervoso que se concentra na região anterior do corpo e dá uma volta na faringe, justamente para ter músculos potentes. Então, uma fiação grande para dar energia, né, elétrica para esses músculos também grandes e potentes. Tão potentes que eles conseguem predar organismos, muitas vezes, maiores, bem maiores do que eles. Aí vocês imaginem, né, um animal, né, que provavelmente tem muito menos do peso de um peixe que ele acabou de predar. Então ele carrega o peixe para baixo da terra e dilacera ele, né, usando suas pinças também, para ingerir pedaços de carne. Então é um comportamento extremamente diferente que a gente imagina para um anelídeo, né? Então quando a gente pensa em um anelídeo, minhoca, um bicho pacífico, não. Existem predadores vorazes no fundo do oceano, como esse animal aí que a gente acabou de ver. Bom, espero que tenham aproveitado para tirar algumas dúvidas do que vocês vêm lendo nos livros e assistindo também nas videoaulas. Nas próximas videoaulas a gente vai continuar o estudo da anatomia e da biologia das principais linhagens dentro dos anelídeos, que é os grupos dos poliquetos, das minhocas e das sanguessugas. Ok, pessoal? Anotem suas dúvidas e tragam para nosso próximo encontro síncrono. Ok? Até a próxima! Se você tiver um trabalho para fazer e o achar entediante e sem importância, tudo bem, todos nós temos. Oube teve. Mas nenhum trabalho é sem importância. Oube aprendeu que se tivesse feito o trabalho que seu pai lhe deu, as coisas não teriam saído erradas. Portanto, lembrem-se, todo o trabalho que formos fazer vale a pena ser bem feito. Não importa o quanto ele possa parecer monótono. Até a próxima vez.